Senhor, Deus e Pai, nós agradecemos, Jesus, por essa noite que o Senhor nos concede. Hoje, Senhor, essa semana, final de semana de Páscoa, sábado de Aleluia, que o Senhor se faça presente em nossa vida, Pai. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor mostre a todos nós qual é a nossa importância para Ti. E que nós possamos comemorar amanhã a Páscoa do Senhor, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós Te louvamos, Pai, e agradecemos o Seu nome. Que o Seu nome seja engrandecido por toda a terra. Que nós possamos desfrutar, Senhor, da verdadeira Páscoa. A Páscoa que o Senhor nos remete em alegria, porque o Senhor ressuscitou. Louvado seja o Senhor por essa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente. Abençoe a todos os meus irmãos que estão comigo, Senhor, para Te adorar, Te louvar e Te engrandecer. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. É o que nós agradecemos, Pai. E suplicamos, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela fidelidade que vocês demonstram para comigo. Hoje é um dia tão especial. Esse final de semana, na verdade, é especial. Amanhã nós teremos a ceia do Senhor e comemoraremos a Páscoa de Cristo. Que nós possamos estar com o coração aberto para que o Senhor seja engrandecido. Que o Senhor volte ao trono do nosso coração e que nós possamos desfrutar da ceia e, da mesma forma, também da Páscoa do Senhor. Eu agradeço você que é de Pindamonhangaba, você que é de Jacareí, Campos do Jordão, São José, Sorocaba. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus encha a sua família de graça e de proteção de Cristo Jesus. Como você bem sabe, aos sábados nós comemoraremos sempre através do livro de Salmos, um devocional, um momento de nós crescermos em estatura e conhecimento do Senhor. E hoje não é diferente. Hoje é o sábado de Aleluia, que a Igreja Católica comemora. E eu queria embasar a nossa reflexão dessa noite também no livro de Salmos. Eu vou usar alguns salmos para nós pensarmos nessa reflexão desse sábado de Aleluia e alguns textos paralelos para nós pensarmos um pouquinho o que significa esse momento que estamos vivendo, esse silêncio de Deus. O tema que eu quero trazer para você refletir comigo essa noite é: o silêncio de Deus não é o fim. Nunca será o fim o silêncio de Deus. As pessoas estão achando que Deus está em silêncio no meio dessa pandemia, mas não é verdade. Deus pode não estar falando, e Ele está sim. Ele está agindo, Ele está cuidando, Ele está protegendo. Pensando nesse tema, o silêncio de Deus não é o fim, eu queria compartilhar com você. Se você tem a Bíblia aí, por favor, abra a Bíblia para que possamos meditar juntos no Salmo 44, do versículo 23 ao versículo 26. Livro de Salmos, capítulo 44, Salmo de número 44, do versículo 23 e versículo 26. Nós vamos meditar em vários textos, também no livro de Salmos, para pensar um pouquinho no silêncio de Deus não é o fim. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Salmo 44, versículo 23 diz assim: Desperta, porque dormes, ó Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre, porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e de nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado ao chão. Levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor da tua benignidade. Esse é um texto que eu queria embasar nesse tema que o silêncio de Deus não é o fim. Aqui o salmista está dizendo para todos nós, no capítulo 44 do livro de Salmos, dizendo que os filhos de Coré estão mostrando que Deus está cuidando de nós. Não é porque Deus não está falando ao nosso entendimento que Deus está em silêncio. Pelo contrário, Deus está agindo. Deus está fazendo grandes coisas ainda. Deus está
mostrando os milagres, Deus está cuidando de todos nós. E nós estamos nessa semana, na semana da Páscoa. Nós comemoramos ontem, de uma certa forma, a crucificação de Cristo Jesus. Eu trouxe até um estudo falando sobre a crucificação. Hoje nós estamos pensando como os discípulos estavam pensando. No sábado de Aleluia, que a Igreja Católica comemora, é o sábado seguinte, o momento da crucificação. Pois a crucificação se fez necessária acontecer na sexta-feira para cumprir a profecia, e da mesma forma o judeu entendia que precisava sepultar Jesus na sexta-feira mesmo. Por quê? Porque o sábado era de uma forma guardado pelos judeus. E eles fizeram tudo isso na sexta. No sábado, os discípulos voltaram a congregar juntos em Jerusalém e ficar esperando aquela promessa que o Senhor havia enviado, que ele iria ressuscitar, e da mesma forma também enviar o Consolador, o Espírito Santo. Eu creio que os discípulos, que posteriormente depois seriam os apóstolos, estavam tristes, estavam abatidos. Por isso a Igreja Católica entende que no sábado de Aleluia, o nome Aleluia para a Igreja Católica é que durante a missa da Quaresma não podia se gritar Aleluia, porque o sábado à noite era o romper para pensar no domingo, que aconteceria a ressurreição, a promessa. Eles só podiam dizer Aleluia ao sábado à noite, porque até o sábado, da sexta principalmente, até o sábado à noite, a Igreja Católica entendia que não poderia expressar Aleluia, porque Jesus havia falecido, havia morrido, estava sepultado. Mas para a Igreja Católica, posteriormente, entendeu que você poderia fazer isso porque Cristo ressuscitou. Mas isso era o sábado da Aleluia. Dizer Aleluia é dizer o Cristo vai romper na ressurreição no domingo. E da mesma forma que os discípulos se sentiram abatidos até o sábado, é o que nós estamos sentindo muitas vezes. Esse silêncio de Deus em tudo o que está acontecendo no mundo. O sábado, Aleluia, é um momento de uma reflexão, porque os discípulos se sentiram humilhados, se sentiram enganados. Jesus havia sido crucificado e estava agora sepultado. Eu queria convidar você hoje, meu irmão e minha irmã, no sábado à noite, sábado de Aleluia, a dar um aleluia e glória a Deus, porque amanhã nós comemoraremos a ressurreição. A ressurreição que Cristo demonstra que Ele ainda está vivo e agindo nesse mundo. Sabe que muitas vezes a gente ainda tem esse sentimento de não gritar aleluia, de não dar glória a Deus, de ficar com tanto medo, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo. Estamos achando que Deus está omisso ao momento crucial da humanidade. E nós estamos preocupados por tantas coisas que estão acontecendo. Pessoas acabando falecendo por Covid. E nós achamos que isso, na verdade, é o fim. Que nós não temos esperança. Mas a gente precisa romper a nossa voz e gritar aleluia no sábado à noite, dizendo que amanhã a esperança retorna. Amanhã, Jesus diz que passou por cima, isso é Páscoa. A Páscoa, passagem. A passagem que a Páscoa se rompe para nos dar a esperança de um novo dia. A esperança de um novo momento. Há um clamor da humanidade, achando que Deus está em silêncio e estão achando que é o fim para tudo. Mas a gente precisa entender que o silêncio de Deus não é o fim. Pelo contrário, é a esperança que se renova a cada dia. Por isso nós temos que dar aleluia a esses momentos difíceis, porque é uma oportunidade que Deus está dando a todos nós a se arrepender e olhar para essa Páscoa dizendo: Senhor, o Senhor ressuscitou.
o Senhor é vivo. Não é o fim. Pelo contrário, é um novo começo. Se você olhar comigo no Salmo 13, Salmo de número 13, versículo 2, olha o que diz o versículo 1 e versículo 2. Até quando, Senhor? Esquecerás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com a tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Davi está dizendo assim, em 2 versículos apenas. 4 vezes ele diz, até quando? Até quando? Até quando? Está mostrando que o coração dele está abatido, porque ainda tem a dúvida, achando que é o fim, aquele momento que Davi está passando. Um momento de opressão, um momento de perseguição, um momento de tristeza. Mas a gente precisa entender como os apóstolos estavam, os discípulos do sábado de aleluia, dizendo, acabou. A esperança que a gente tinha foi embora. Jesus foi crucificado. Mas assim como Davi, que estava com o coração pesado, achando que o Senhor estava em silêncio, eu posso entender que, da mesma forma, o Salmo 13, 1 e 2, que fala até quando, o Salmo 55, que completa o Salmo 13, que diz assim, versículo 1 e 2 também, dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. O povo de Deus anda perturbado. O povo de Deus está achando que é o fim, que não dá mais. As igrejas estão fechadas. Nós não podemos buscar a Jesus. Deus está em silêncio, parece que Ele está deixando tudo isso acontecer. Deus nunca deixou de agir, mesmo em silêncio. Quando a gente entende que os discípulos, no sábado, depois da crucificação de Jesus, estavam dizendo, olha, acabou. Toda aquela esperança que a gente tinha foi-se embora. Jesus está agora sepultado. Mas eu queria hoje, meu irmão e minha irmã, dar uma notícia para você. A tribulação parece não ter fim, eu sei. Mas a tribulação, como vários salmistas estão nos ensinando, que é uma oportunidade que nós temos de aprender, que não é o fim. Pelo contrário, é uma nova chance, é um novo início, para mostrar que Jesus ainda está esperando de todos nós, que nós glorifiquemos a Ele, que nós possamos dar aleluia a Ele, glória a Ele, porque amanhã é a ressurreição de Cristo e a Páscoa para nós. Amanhã é a nova oportunidade da gente entender que o Senhor tem nos ajudado. Tantos salmos, por exemplo, como o Salmo 74, versículo 1 também, que diz assim, por que o Senhor nos rejeita, ó Deus? Para sempre? Por que acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Por que o salmista está dizendo, nós estamos sendo rejeitados pelo Senhor porque o Senhor está em silêncio? Muitas vezes as reações nossas perante ao silêncio de Deus são diversas e variadas. Cada um age de uma forma. Há aqueles que se revoltam e fogem de igreja, não querem mais estar na presença de Deus. Há aqueles que só reclamam, aqueles que blasfemam, aqueles que reclamam demais. Outros negam a existência de Deus, achando que Ele estando em silêncio, Ele não existe. Aqueles que preferem ignorar e relativizar o problema da dor nessa pandemia. Tem excesso de confiança e dizem para outras pessoas, olha, você não precisa se preocupar com a pandemia, você não precisa se preocupar com o Covid, porque Cristo vai voltar. Eu sei disso, mas nem todos estão nesse patamar de maturidade.
Às vezes o silêncio de Deus é para mostrar para todos nós que nós temos a oportunidade de entender que Ele está conosco. Como diz em Mateus capítulo 28, a parte 20 do versículo B, que diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O silêncio de Deus ainda não é o fim. Deus está agindo na história. Deus está agindo para nós entendermos que nos dias que estamos vivendo, como o Evangelho de João capítulo 16, versículo 33, essas coisas vos digo para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por diversas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o que Jesus declarou antes da crucificação, mostrando para todos nós, Deus está agindo ainda, Ele está conosco ainda, Deus é misericordioso. Ele está realizando sua obra em nossa vida em momentos que a gente acha que Ele não está agindo. O silêncio de Deus não é o fim. Sabe por quê? Porque Deus não precisa expressar o seu poder. Ele é poderoso. Nesse devocional de sábado, que eu queria compartilhar com você em alguns textos do livro de Salmo, para mostrar para você que Deus não está em silêncio. Deus está agindo. Deus está abençoando a sua família. Deus está cuidando dos seus. Deus ainda vai fazer muito milagre na sua família, naqueles que você acha que estão enfermos, que estão até nos hospitais. Deus está lá cuidando, Deus está ainda protegendo, Deus ainda está trazendo maravilhas e milagres, porque Ele ainda está realizando. Não é o fim essa Covid, é a oportunidade que nós temos de entender que hoje, sábado, vamos dar um aleluia ao nome de Deus, porque Ele merece. Vamos dar aleluia e glorificá-lo. E é tão certo isso que eu vou trazer para você 5 momentos de salmos que você vai entender o que eu estou dizendo sobre o silêncio de Deus, que não é o fim. Primeiro deles, que eu queria compartilhar com você, que é claro, eu vou dar alguns versículos com relação aos salmos e vou embasar em alguns outros que são paralelos para você entender o que eu estou dizendo. Para não ficar, porque uma chave hermenêutica diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por isso, outros versículos paralelos eu vou trazer para você também entender isso. Diz que Deus está em silêncio, mas olha o que diz em Salmo número 34, versículo 17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas aflições. Sabe o que quer dizer isso? Para todos nós hoje, que Deus está em silêncio, mas Ele olha para a nossa aflição e a nossa dor. Essa semana, principalmente esse final de semana, você tem dúvida de que Jesus sentiu dor? Que Jesus não sofreu tanto como nós estamos sofrendo? Nós nem temos a ideia do que significa sofrer. Nós estamos reclamando demais. Nós estamos chorando demais. Nós estamos perdendo a esperança e achando que as coisas que estamos vivendo é o fim. Mas no versículo 17, no livro de Salmo número 34, ele diz que ele olha para a nossa dor e para a nossa aflição, mesmo estando em silêncio. É tão claro isso, que em Isaías 66, versículo 2, que é uma profecia falando da crucificação de Cristo, que ele iria passar no capítulo 55, mas agora olhando para o capítulo 66 de Isaías, ele diz assim uma parte do versículo, a parte B, porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme na minha palavra. Olha que belo. Deus pode estar em silêncio, mas Ele conhece a nossa dor, Ele conhece nossa aflição, Ele sabe que a gente está batido como os discípulos no sábado de aleluia.
Tenho dó demais. Jesus foi crucificado, Deus. Acabou para nós. O Cristo que foi prometido agora não está no meio nosso. E o livro de Salmos e também Isaías está dizendo para nós, olha, Jesus sofreu. Mas Jesus está atento a todos que estão sofrendo e aflitos, porque Ele está vivo. Ele ressuscitou em nome de Jesus. E amanhã nós comemoraremos a Páscoa dizendo, Ele ressuscitou. Por isso não é o fim. Pelo contrário, quando o Senhor voltar, aí é o aí é o começo de uma nova vida, de uma nova expectativa, de realizar de uma nova história. Segunda coisa que eu queria compartilhar com você, meu irmão, olhando para esse primeiro momento de Salmos, capítulo 44, versículo 23, versículo 26, a segunda coisa que eu aprendo no silêncio de Deus não é o fim, é que está muito claro no Salmo 9, versículo 9 e 10, que diz assim, o Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não abandonas aqueles que o buscam. Sabe o que eu aprendo aqui? Se por um lado o Senhor, mesmo em silêncio, conhece a nossa dor e a nossa aflição, nesse Salmo 9, versículo 9 e 10, ele demonstra para nós que Deus, mesmo em silêncio, Ele sempre ouve o nosso clamor. Por isso o sábado de Aleluia é um sábado que a gente poderia e deve se agradecer pela comemoração de amanhã. Porque já foi paga a dívida. O Senhor ressuscitou, pagando nossa dívida perante o inimigo e perante o próprio Deus. Porque a nossa dívida era com Deus, não era com o inimigo. O inimigo quis usurpar essa dívida e trouxe a morte. E nós estávamos cativos do acusador. Mas na cruz, o Senhor resgatou a chave da vida e da morte. E trouxe para nós entendermos que, mesmo estando aflitos, mesmo estando sofrendo, mesmo achando que Deus está em silêncio, Deus está dizendo para todos nós, Ele sempre ouvirá o nosso clamor. É tão certo isso que nós lemos no Salmo 9, versículo 9 e 10, que Isaías 41, versículo 17 diz assim, os aflitos e necessitados buscam água e não as há, e a sua língua é seca pela sede, mas eu, o Senhor, ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Sabe o que está dizendo? Mesmo a coisa mais insignificante na vida, Deus ouve o nosso clamor. Não importa o que nós estamos passando, não é o fim. Deus traz para nós a resposta ao nosso clamor. Por isso, esse sábado de Aleluia, você tem que agradecer e exaltar no nome de Deus, porque vai romper o domingo, e o domingo será de ressurreição. Os discípulos estavam tristes depois da crucificação, estavam abatidos. Eles precisavam rever Jesus para voltar à esperança. E eu vou dizer para você, olha que interessante, os discípulos se convertem só depois da crucificação. Porque só olhando Jesus novamente, depois de ressurreto, eles entenderam a missão. Eles entenderam quem era Jesus. Por isso não foi o fim. E para nós, esse momento difícil do silêncio de Deus, o momento que estamos vivendo, é a oportunidade da gente realmente se converter e assumir o papel de cristãos e levar a palavra de Deus e professar esse Jesus que salva, pois não é o fim. Terceira coisa que eu queria compartilhar com você, também em Salmos, por isso eu estou trabalhando sempre no livro de Salmos,
Por isso é o devocional do dia de Salmos, mas eu estou trazendo outros versículos de outros livros para mostrar para você que isso é real. Não é um clamor cego, é um clamor vivo. Deus pode estar em silêncio, mas Salmo de número 72, versículo 12 e versículo 13 diz: porque ele acode ao necessitado, que clama, e também ao aflito. Deus ainda é vivo, Deus ainda é real. Deus acolhe a todos nós. Por isso, o Salmo 72, versículo 12 e 13 diz: porque ele acode ao necessitado, que clama, e também ao aflito e ao desvaído, aquele que está triste demais. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva aos indigentes. O Senhor tem dado a todos nós, mesmo em silêncio, a necessidade e a chance de entender que Ele acode a todos que estão aflitos, aqueles que estão necessitados. Por isso, meu irmão e minha irmã, Deus pode estar em silêncio, mas não é o fim ainda. Quarta coisa que eu queria compartilhar com você, que Deus pode estar em silêncio, mas não é o fim, está no Salmo 94, versículo 14. O Senhor jamais desamparará o seu povo, nunca abandonará a sua herança. Sabe o que eu aprendo aqui também? É que Ele pode estar em silêncio, mas Ele nunca esquece e nem nos desampara. Mas muitas vezes a gente está abatido como os discípulos ficaram no sábado de Aleluia. Estamos sem esperança, desesperançosos. Não existe mais esperança, não existe mais fé, porque Deus não está vendo tudo o que a gente está passando. Deus vê. Deus se sensibiliza pela dor. Deus está mostrando para todos nós que ainda nós não estamos desamparados. Deus não esquece. Quando a Bíblia fala que o Jesus levou na cruz todo o pecado, não é para mostrar que Ele perdoa e Ele esquece. Não, Deus faz questão de não nos jogar na cara o que nós fizemos. Mas Ele sempre nos dá a chance de entender que nada nesse mundo pode ser o fim, porque Jesus é que dá a última palavra. Ele dá a primeira e a última. Por isso, meu irmão e minha irmã, como diz Isaías 49, versículo 14 e versículo 15. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho, ainda que mama, de sorte que não se compadeça do filho no seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Pode uma mãe esquecer de um filho, coisa que é difícil, impossível até. Mas se acontecer, Deus jamais esquecerá do filho dele. Por isso, meu irmão e minha irmã, Deus pode estar em silêncio, mas Ele não está inerte em tudo isso. Ele ainda está agindo. Ele ainda está fazendo. Ele ainda existe. Ele ainda cuida. Tenha fé. Tenha esperança. Entenda que Deus é poderoso. Que Deus ainda cuida de todos nós. E a quinta coisa que eu queria compartilhar com você, para que você guarde no coração que o silêncio de Deus não é o fim, está em Salmo 86, versículo 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor rico em graça, para com todos os que te invocam. Sabe o que eu aprendo aqui? É que Deus está em silêncio, mas Ele consola e nos perdoa. Ele ainda nos perdoa dia após dia. Que nós possamos ter no nosso coração a certeza, como diz Isaías 40, versículo 1 e versículo 2. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é fim do tempo da sua maldição.
que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro na mão do Senhor, pois todos os seus pecados assim foram perdoados. O povo está triste. O povo está achando que Deus não está agindo. O povo está achando que Deus está em silêncio. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, não é verdade. Não é verdade. Deus ainda está agindo. Deus ainda está curando. Deus ainda está abençoando. Deus ainda está protegendo. Deus ainda está direcionando. Deus ainda está fazendo milagres. Mas depende de você buscar, abrir o coração, acreditar, ler a palavra e saber que Deus é fiel. O silêncio de Deus não é o fim. O silêncio de Deus ainda existe milagre. No silêncio de Deus ainda existe coisas que nós podemos, como o sábado de aleluia, o romper do sábado e o início de domingo, quando Jesus já de madrugada do domingo ressuscitou para nos dar a chance de passar por cima do nosso pecado e levar na cruz todo o pecado da humanidade. Que amanhã, ao comemorar a ceia do Senhor e ao comemorar a Páscoa, você possa dar um brado, já começando hoje à noite. Aleluia ao nosso Deus. Os discípulos estavam tristes, os discípulos estavam sem esperança, os discípulos estavam perdidos, não sabiam o que fazer mais, voltar para as velhas vidinhas deles. Mas Jesus teve que dar a chance a eles de 40 dias ainda, depois da sua ressurreição, estar com eles em Jerusalém e nas cidades circunvizinhas, para mostrar para esses que seriam as futuras testemunhas que a Páscoa foi real, que a ressurreição foi real e os milagres ainda existiriam, como os grandes avivamentos que nós tivemos. Enquanto o Espírito Santo estiver conosco, enquanto Deus estiver conosco, ainda não é o fim. Ainda há uma esperança, ainda há uma chance. Pode ser que Deus esteja em silêncio, talvez você ache isso. Mas quer ver uma coisa simples? Quando você tem esse sentimento de silêncio de Deus, quanto tempo faz que você não abriu a Bíblia? Quanto tempo faz que você não orou? Quanto tempo faz que você não buscou a palavra de Deus para saber a vontade de Jesus? Quando nós temos esse desejo, você vai perceber que Deus ainda não está em silêncio. Que Deus ainda está fazendo. Que ainda há milagres. E ainda essa pandemia é a oportunidade que a Igreja de Cristo tem de levar para esse mundo que é perdido, que precisa da salvação do Senhor, que precisa da salvação desse Cristo Redentor. Para os discípulos, Jesus foi crucificado na sexta, foi sepultado na sexta. Eles precisavam fazer isso na sexta, porque o sábado seria aquele dia que eles não podiam fazer nada. Era o Shabat, eles não podiam fazer nada. E o sábado só restou eles ficarem no lar, chorando, tristes, amargurados e lamentando. E muitas vezes estamos fazendo isso. Estamos dentro do lar agora, não podemos ter comunhão, não podemos nos confraternizar, estamos lamentando demais, estamos chorando demais, estamos esquecendo que Cristo ainda é vivo, porque no domingo ele trouxe a esperança, mostrou para os discípulos que ele não era aquele que estava morto, ele foi sepultado, ele foi crucificado, mas ele é vivo. Aleluia ao nome dele, glória ao nome dele. Que você participe amanhã dessa Páscoa de Cristo. Porque a Páscoa de Cristo é verdadeira em Jesus. Amanhã a reflexão que eu quero trazer é exatamente isso. Qual é o significado da verdadeira Páscoa?
Por isso eu convido você a estar comigo amanhã às 9h30 da manhã, no culto que nós teremos online, na ceia do Senhor, para comemorar a Páscoa. Que em nome de Jesus, você, quando tiver com dúvida, como os discípulos estavam no sábado, grite aleluia e você vai recordar que Cristo ressuscitou. E você vai trazer de volta a esperança daquilo que o mundo e o inimigo têm levado, o que o Covid tem levado. Porque nós estamos olhando só para o Covid, estamos esquecendo que Cristo ressuscitou. E Ele vai voltar. E vai nos dar nova chance de estar com Ele na nossa morada. Que Ele será o Rei, Ele será o presidente, Ele será o legislador, Ele será o juiz, Ele será o que tanto nós estamos abatidos, o que tanto está essa situação nos desmotivando. É nele que nós teremos esperança e motivação. Tudo isso vai passar. Nós estaremos com Jesus quando Ele voltar. Não é o fim. Eu quero trazer essa notícia para você. A Páscoa diz para todos nós, ainda não é o fim, porque Jesus ainda não deu a palavra final. Porque quando Jesus der a palavra final da volta dele, eu não preciso dizer para você, olha para o céu e você vai ver Ele. Porque querendo ou não querendo, não serão só os cristãos que verão a Jesus. Não serão só os cristãos que verão a volta do Salvador. Serão toda a humanidade para dobrar o seu joelho na presença dele e dar conta do que fizeram e que ainda fazem, para saber que ele dará a palavra final da sentença. Aqueles que ainda persistem no erro, no pecado, eles terão juízo, como nós também. Mas o Senhor, pela misericórdia, e por você professar a fé nele, por isso eu digo a você, ele pode estar em silêncio, mas ainda não é o fim. Não é o fim, porque o Senhor nos dá esperança e nos enche de graça em nome do Senhor. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe sua vida, que Deus cuide de você, que você possa ter um domingo de Páscoa cheio da bondade e da bênção de Deus para você e para toda a sua família. Você que é de São José, Pindamonhangaba, Jacareí, Campos do Jordão, Sorocaba, não importa. Deus ainda merece toda a honra e toda a glória, porque o sábado é de aleluia. E quando nós clamarmos ao Senhor dizendo aleluia, Pai, amanhã o Senhor vai ressuscitar e eu vou comemorar a Páscoa, sabendo que eu passei da morte para a vida, de uma vida de abundância, porque o Senhor nos permite ainda realizar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Convido você a orar comigo, por favor, para que nós possamos estar na presença de Deus, clamando ao Senhor e dizendo a Ele, glória ao Teu nome, para hoje e para todo sempre, porque o Senhor é digno de aleluia e de glórias ao Senhor. Vamos orar? Pai Celeste, nós damos graças, Senhor, por essa noite. E obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso clamor e muito obrigado pela Tua palavra. Porque os salmistas nos ensinam que o silêncio do Senhor ainda não é o fim. O silêncio de Deus é para ver como nós vamos nos portar nesse momento que Ele está em silêncio. E eu espero, Pai, em nome de Jesus, que esses meus irmãos que estão comigo representando as suas famílias, que o Senhor venha trazer a prosperidade, a graça, a bênção e a salvação. Cuida, Senhor, dos enfermos, desses familiares que precisam, Senhor, do milagre da cura. Eu sei, Pai, que o Senhor tem poder e que o Senhor pode ir no leito do hospital agora e curar em nome de Jesus. O Senhor pode curar e abençoar toda a família da Rose, a irmã, cunhado, sobrinho, porque o Senhor é fiel. Esteja no leito, Pai, agora trazendo a cura. Da mesma forma, eu digo que o Senhor pode abençoar e curar aqueles que estão com câncer no final da vida. O Senhor pode curar, Pai, como José Roberto, por exemplo. O Senhor tem poder, Pai. O Senhor é vivo.
Eu sei que não é o fim. Que nós possamos ter a certeza que o Senhor ainda é o maior médico de todos. Que o Senhor ainda pode dar a primeira e a última palavra. Por isso, esse sábado de aleluia, Pai, nós podemos só falar uma coisa. Muito obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor está agindo ainda. Em nome de Jesus que nós louvamos e engrandecemos ao Senhor. Que possamos amanhã adorar ao Senhor, neste domingo de Páscoa, de participar da ceia, de agradecer ao Senhor e exaltar o Teu nome nesse momento maravilhoso que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de todos nós ainda. Em nome de Jesus, é que nós louvamos e agradecemos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã, que a graça de Jesus esteja na sua vida e na sua casa. Muito obrigado pela tua fidelidade, você estar comigo aos sábados à noite, nesse devocional do livro de Salmos. Espero que hoje tenha trazido para você uma palavra de encorajamento. O sábado de aleluia é um sábado de agradecimento a Deus, trazendo de volta a esperança que a cruz levou. A esperança que a cruz trouxe não foi para tirar dos discípulos, mostrando a eles, dizendo, olha, acabou o seu sonho. Se você achava que o Cristo daria esperança, a cruz levou embora. Não, a cruz foi um momento importante de Cristo passar por cima e nos dar a chance da ressurreição no dia de Páscoa. Comemore amanhã a Páscoa do Senhor. Se você tiver oportunidade, comemore comigo. Às 9h30 da manhã nós estaremos participando da Páscoa do Senhor. Seja comigo, adorando a Deus, louvando ao Senhor. Nós estaremos juntos, comemorando a ceia do Senhor. Por isso, prepara o cálice, prepara o pão, para você desfrutar disso junto comigo, na ceia do Senhor. Amanhã às 9h30 estarei lá na igreja, junto com o grupo de louvor. Nós transmitiremos a ceia do Senhor para a honra e glória de Cristo, porque é o sábado da Páscoa, sábado da alegria do povo de Deus participar da ceia do Senhor. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida, um excelente final de semana, um final de noite de sábado, e que o domingo seja o romper da ressurreição e o romper da Páscoa na sua vida e na sua família. Fiquem com Deus, grande abraço, um beijo no coração, espero você amanhã às 9h30 da manhã. Fica com Deus, um abraço, querido.